Você não vai acreditar nisso sobre os artefatos de ouro antigos. Os artefatos Quimbaya, descobertos na Colômbia e que datam entre 300 e 1000 d.C., oferecem um olhar fascinante sobre a engenhosidade das civilizações antigas. Essas pequenas estátuas de ouro, elaboradamente trabalhadas, representam principalmente animais, revelando a extraordinária arte da cultura Quimbaya. Pesquisadores propuseram teorias surpreendentes sobre seu verdadeiro propósito. Alguns até sugerem que representam máquinas voadoras primitivas. Imagine pequenos pássaros de ouro, com asas delicadas, simbolizando o sonho mais antigo da humanidade de voar, muito antes da invenção dos aviões modernos. Essa ideia impressionante gera debates acalorados entre arqueólogos e historiadores sobre o significado cultural desses tesouros. Seriam apenas itens decorativos ou tinham um papel mais profundo em práticas espirituais ou cerimoniais? A beleza encantadora dos artefatos Quimbaya não está apenas em seu artesanato habilidoso, mas também nos mistérios que eles guardam sobre as aspirações dos povos antigos. Cada peça nos convida a refletir sobre como a criatividade e a inovação podem ter florescido em uma época que parece tão distante, mas que está tão profundamente conectada à nossa própria busca por exploração. Prepare-se para se surpreender com a misteriosa doença do Alasca. Na década de 1950, uma pequena vila no Alasca enfrentou um surto chocante de uma doença que afetou muitos moradores e até levou a mortes. Essa doença misteriosa apresentava sintomas semelhantes aos da gripe, causando pânico na comunidade unida. Especialistas médicos tentaram descobrir a origem e, no final, descobriram que a causa eram pedaços estragados de gordura de baleia, contaminados por bactérias perigosas. Os moradores da vila consumiram essa comida estragada, o que provocou uma onda repentina de doenças. No entanto, tão rápido quanto apareceu, a doença desapareceu, deixando muitas perguntas e lembranças inquietantes. Curiosamente, após esse surto, não foram registrados mais casos semelhantes, tornando-o único na história médica. Hoje, isso serve como um lembrete de como somos vulneráveis ao nosso ambiente e da necessidade de entender os perigos potenciais escondidos em nossas fontes de alimento. Que lições podemos aprender com este capítulo assustador da história do Alasca? Um fato surpreendente sobre o USS Miami. Em 2012, um funcionário civil de um estaleiro naval decidiu incendiar o submarino USS Miami para sair mais cedo do trabalho. Essa ação imprudente resultou em um desastre que não apenas danificou o submarino, mas também custou aos contribuintes impressionantes $400 milhões em reparos e prejuízos. O funcionário ateou fogo no compartimento de máquinas e as chamas se espalharam rapidamente, provocando uma grande resposta de emergência. Felizmente ninguém ficou ferido, mas as consequências foram sérias. Ele foi condenado a 17 anos de prisão por atos que ameaçaram propriedade militar. Esse incidente serve como um lembrete claro da importância de agir com responsabilidade, especialmente ao lidar com equipamentos sensíveis e valiosos, como submarinos nucleares. Você consegue imaginar o caos causado por uma decisão tão errada? Você já viu geleiras azuis? Essas maravilhas naturais e incríveis podem ser encontradas em lugares como o Alasca, a Groenlândia e partes da Patagônia. A impressionante cor azul não é apenas para embelezar. Ela surge de um processo único relacionado à luz e ao gelo. Quando as geleiras se comprimem, elas capturam bolhas de ar, e esse processo muda a forma como a luz passa pelo gelo. Quando a luz solar atinge essas enormes formações, ondas longas de luz, como vermelho, laranja e amarelo, são absorvidas, enquanto ondas curtas, especialmente as azuis, são dispersas e refletidas de volta para nossos olhos. Essa cor azul vibrante pode variar de um ciano suave a um azul profundo, dependendo da espessura do gelo e do ambiente ao redor. Embora essas geleiras sejam fascinantes, elas também são frágeis. A mudança climática está causando o derretimento rápido de muitas regiões glaciais, ameaçando não apenas sua beleza, mas também os ecossistemas e os níveis do mar em todo o mundo. Portanto, se você tiver a oportunidade de ver uma geleira azul, não é apenas um prazer visual. É um lembrete do frágil equilíbrio do nosso planeta. Como podemos ajudar a proteger essas vistas incomuns? Você sabia que existe o edifício mais antigo do mundo? Localizado na Turquia, o templo de Göbekli Tepe é um sítio monumental que desafia tudo o que pensávamos saber sobre as civilizações antigas.
Esta incrível estrutura, datada de cerca de 9600 a.C., é mais antiga que Stonehenge e as grandes pirâmides de Gizé. Imagine um tempo em que os humanos eram principalmente caçadores-coletores, e mesmo assim, aqui estavam eles, construindo enormes pilares de pedra intricadamente esculpidos com animais e símbolos abstratos. O propósito de Göbekli Tepe continua sendo um mistério, com teorias sugerindo que poderia ter sido um local de encontros ou até mesmo um centro de atividades rituais. O que é realmente fascinante é que foi construído muito antes do surgimento da agricultura, indicando que a organização social e a reunião comunitária existiam muito antes na história humana do que se acreditava anteriormente. Ao longo dos anos, arqueólogos descobriram uma riqueza de esculturas em pedra, que sugerem a vida espiritual e cultural de nossos ancestrais. Portanto, quando você pensar em edifícios antigos, lembre-se de que Göbekli Tepe é um testemunho da engenhosidade humana e das sociedades complexas que moldaram nosso mundo. Você sabia que o cérebro permanece ativo após a morte? Esse fato interessante mostra que, mesmo após a parada do coração, o cérebro humano pode emitir sinais elétricos por impressionantes 20 a 40 segundos. Cientistas acreditam que esses sinais surgem durante o processo de desligamento do cérebro. Nesse momento, as células cerebrais ainda conseguem se comunicar, indicando um curto período de atividade elétrica. Esse fenômeno levanta questões fascinantes sobre a consciência e o que acontece após a vida. Alguns pesquisadores sugerem que isso pode até contribuir para experiências de quase morte, quando as pessoas relatam sensações de flutuação ou visões de luzes brilhantes. Embora essa atividade elétrica seja breve, ela toca em mistérios profundos relacionados à vida e à morte, fazendo-nos refletir sobre o que acontece em nosso cérebro nos últimos momentos. Você já se perguntou o que acontece com nossa consciência quando damos o último suspiro? Você consegue imaginar uma baleia solitária chamando? Por décadas, os cientistas ficaram fascinados com um som misterioso vindo do oceano. Esse som, identificado como o chamado de um macho de baleia, tem uma frequência incomum de 52 Hz. A maioria das baleias se comunica em frequências muito mais baixas, o que torna o chamado dessa baleia solitária difícil de ser ouvido por outros da sua espécie. Devido a essa discrepância, as tentativas desesperadas da baleia de se conectar passam despercebidas, deixando-a isolada em um oceano imenso. Esse fenômeno intriga os pesquisadores, que frequentemente se referem a ela como a baleia de 52 Hz. Sua história levanta questões sobre comunicação, solidão e o impacto potencial na vida marinha. Ao aprender mais sobre esse ser único, não podemos deixar de nos perguntar quais dificuldades ela enfrenta e como podemos entender melhor os sons do oceano. Como era a propriedade Neverland de Michael Jackson? Este mágico parque temático privado, localizado na Califórnia, refletia o sonho da ícone do pop. Inspirado no clássico conto de Peter Pan, Michael Jackson comprou Neverland por impressionantes 17 milhões de dólares. A vasta propriedade, nomeada em homenagem ao país fictício onde as crianças nunca crescem, incluía não apenas uma luxuosa mansão, mas também montanhas russas, um zoológico e um carrossel. Imagine passear por um lugar onde a magia da infância estava presente a cada passo. No zoológico, viviam animais exóticos, como lhamas e macacos, que os visitantes frequentemente podiam ver passeando. Além disso, havia belos jardins, um lago cintilante e um cinema ao ar livre, onde Jackson organizava noites divertidas para amigos e família sob as estrelas. Embora Neverland mostrasse o desejo da estrela de criar alegria, também se tornou um símbolo de sua complexa personalidade pública. Hoje, as histórias sobre este lugar incomum nos lembram do legado de Michael como um artista que valorizava a imaginação e a maravilha. O que você faria em Neverland? Conheça a Bruchésia micra, um camaleão incrivelmente pequeno que vive na verdejante ilha de Madagascar. Essa criatura é tão minúscula que cabe confortavelmente na ponta de um fósforo. Um adulto não é maior que a unha do dedo, tornando-o o menor réptil conhecido pela ciência. Você pode se perguntar como um camaleão tão pequeno sobrevive na natureza. Seu tamanho diminuto permite que ele se esconda facilmente entre folhas e galhos, escapando de predadores enquanto caça insetos pequenos. A Bruchésia micra não é apenas uma maravilha da natureza, mas também um testemunho da diversidade da vida selvagem de Madagascar, famosa por suas espécies únicas.
Com suas cores vibrantes e aparência encantadora, esse pequeno camaleão nos lembra que às vezes as coisas mais incríveis vêm em pacotes minúsculos. Incrível, mas é verdade. Doces mexicanos podem surpreender. Muitos turistas vão ao México para experimentar as delícias locais, sem saber que alguns deles podem ser bem apimentados. Você pode achar que está pegando um doce comum, mas muitas guloseimas populares, como pulparindo e pó de pimenta, têm um sabor ardente. Esses doces costumam misturar sabores doces com ingredientes picantes, criando um gosto que pode ser tanto emocionante quanto chocante. Por exemplo, o clássico mangonada, feito de manga e pimenta, é uma combinação ousada de doce, azedo e picante, que surpreende muitos visitantes despreparados. Alguns novatos, após a primeira mordida, correm para beber água. Descobrir esses sabores únicos pode ser uma aventura emocionante, então não se esqueça de ler os rótulos e prepare suas papilas gustativas para uma experiência interessante ao explorar os doces mexicanos. Você está pronto para arriscar? Difícil de acreditar, mas as iguanas têm um terceiro olho. Essa característica única, muitas vezes ignorada, é chamada de olho parietal e fica no topo da cabeça da iguana. Diferente dos dois olhos normais que proporcionam visão clara, o olho parietal não serve para ver como os outros. Em vez disso, ele ajuda as iguanas a perceber mudanças na luz e nas sombras. Essa habilidade é crucial para detectar predadores e se orientar no ambiente. Quando a iguana percebe uma mudança brusca de luz, seu olho parietal envia sinais para o cérebro, permitindo que o lagarto reaja rapidamente a possíveis ameaças. Embora esse terceiro olho não forme imagens, ele ajuda as iguanas a se manterem alertas e atentas. Imagine ter um sistema de segurança embutido que avisa sobre perigos que vêm de cima. Não é incrível como a natureza dá a esses seres adaptações tão impressionantes? Você não vai acreditar, mas os bondes de São Francisco são monumentos móveis. É verdade. Os bondes de São Francisco, junto com a famosa linha de bondes de São Carlos em Nova Orleans, são os únicos monumentos nacionais móveis no Zenacai. Meuae. Esses encantadores bondes transportam passageiros pelas íngremes colinas de São Francisco desde o século XIX, tornando-se não apenas um meio de transporte, mas uma parte viva da história. Cada bonde tem sua própria história única, muitos datando das décadas de 1920 e 1930, exibindo cores vibrantes e designs clássicos que capturam a imaginação. Turistas e moradores locais adoram andar nesses veículos icônicos que circulam pelas ruas movimentadas e vistas pitorescas da cidade. Quando você anda de bonde, não está apenas chegando ao seu destino. Você está participando de um legado que conecta o passado ao presente. Que incrível é viajar a bordo de um monumento nacional. Você pode se surpreender com a força das conexões. Os relacionamentos pessoais moldam nossas vidas mais do que muitas vezes percebemos. Quando familiares vêm nos visitar, isso pode provocar uma tempestade de emoções. De alegria e entusiasmo a nostalgia e até tristeza. Esses encontros ressaltam a importância de manter laços próximos com a família, pois eles podem oferecer apoio em momentos difíceis. Os estados emocionais estão intimamente ligados às interações sociais. Quando nos comunicamos com os outros, frequentemente nos sentimos mais felizes e confiantes. Pense em como uma simples ligação telefônica ou um jantar em família podem instantaneamente melhorar seu humor, lembrando que você não está sozinho neste mundo. Em nosso ritmo de vida acelerado, é importante reservar um tempo para cultivar esses relacionamentos. Seja com risadas, memórias do passado, ou apenas a presença um do outro. Esses momentos criam um senso de pertencimento que muitas pessoas desejam. Então, da próxima vez que estiver com a família ou amigos, lembre-se do impacto incrível que essas conexões podem ter em seu estado emocional. Como você mantém seus relacionamentos pessoais? Você ouviu sobre o problema com o foguete Starship da SpaceX? Esse incrível projeto tecnológico recentemente fez manchetes ao pousar com sucesso após um voo tenso. No entanto, a alegria foi curta, pois logo após o pouso, o foguete explodiu devido a um vazamento. O Starship, que deve transportar pessoas para a Lua e Marte, tinha como objetivo mostrar suas capacidades nesse voo de teste. Os engenheiros comemoraram o pouso bem-sucedido, que foi um passo importante na tecnologia de foguetes reutilizáveis. E, infelizmente, poucos momentos depois, o vazamento causou uma falha catastrófica, resultando em uma explosão impressionante.
A SpaceX sempre considerou a segurança e o aprendizado com os erros como aspectos fundamentais de sua missão. A empresa está agora analisando os dados desse teste para melhorar os futuros desenvolvimentos e evitar incidentes semelhantes. Apesar do fracasso, esse evento lembra as dificuldades da pesquisa e engenharia espacial. Cada lançamento, seja um sucesso ou uma falha, oferece lições valiosas que ajudam a avançar em direção a metas ainda mais ambiciosas. Então, o que espera a SpaceX em sua busca para conquistar o espaço? Por que a guerra está ligada ao desejo de ter mais vacas? Essa conexão interessante vem da palavra sânscrita para guerra, que significa querer ter mais gado. Nas sociedades antigas, as vacas não eram apenas animais. Elas simbolizavam riqueza e prosperidade. Imagine um tempo em que a quantidade de vacas que você possuía podia definir seu status e sucesso. Como essas sociedades dependiam muito da agricultura, conflitos sobre a posse de gado frequentemente geravam disputas. Agricultores que precisavam desses animais para leite, trabalho e até como moeda, muitas vezes se viam envolvidos em batalhas para proteger seu sustento. Assim, o desejo de ter mais vacas reflete uma conexão mais profunda entre a agricultura e a essência das civilizações antigas. Esses conflitos antigos nos lembram de como os recursos moldaram as interações humanas e as estruturas sociais, levantando questões sobre o quanto evoluímos na avaliação de diferentes ativos hoje. Descubra as vastidões dos Estados Unidos. Com uma impressionante área de 9,15 milhões de quilômetros quadrados, os Estados Unidos são o quarto maior país do mundo, ficando atrás apenas da Rússia, Canadá e China. Imagine uma viagem do deserto ensolarado do Arizona às tundras geladas do Alasca, tudo isso em um só país. Essa incrível diversidade abrange não apenas o clima, mas também uma variedade surpreendente de ecossistemas. Desde florestas verdes até vastas pradarias, cada região tem seu caráter único. E o mais interessante é que este extenso país cobre 6 fusos horários, o que significa que quando já é noite em Nova York, ainda é manhã no Hawaii. Essa diversidade impacta não apenas o clima e a vida selvagem, mas também a cultura e o estilo de vida das pessoas que habitam essas diferentes paisagens. Não é incrível tudo o que os Estados Unidos têm a oferecer? E se Nebraska for realmente único? Este estado do meio-oeste se destaca por ter um sistema legislativo unicameral, o único nos Siacrinat. Isso significa que ele funciona com apenas uma Câmara Legislativa, em vez das 2 habituais. A maioria dos estados tem um sistema bicameral, composto pela Câmara dos Representantes e pelo Senado. Mas Nebraska optou por um caminho diferente para simplificar seus processos políticos. Criado em 1937, o sistema unicameral de Nebraska foi desenvolvido para aumentar a eficiência e a transparência. Sem a necessidade de 2 câmaras separadas, os legisladores podem propor, discutir e votar leis diretamente. Essa abordagem única permite decisões mais rápidas e geralmente resulta em menos conflitos partidários. Os cidadãos podem participar facilmente do processo legislativo, pois há apenas um órgão a entender. A decisão de implementar o sistema unicameral reflete o desejo por um governo aberto e responsável, tornando-o um objeto de estudo interessante para todos que se interessam por política. E você, o que acha? Outros estados poderiam se beneficiar de um sistema assim? Você sabia que os recordes de velocidade na água são emocionantes? O atual recorde de maior velocidade alcançada por um veículo aquático está em vigor desde 1978. Essa conquista incrível, que testou os limites da engenharia e da coragem humana, foi estabelecida pelo falecido Donald Campbell em seu barco, a jato Bluebird K-7. Campbell atingiu a impressionante velocidade de 276,33 milhas por hora no lago Coniston, na Inglaterra. Essas competições não são para os fracos. Elas exigem não apenas tecnologia avançada, mas também uma enorme coragem dos pilotos, que enfrentam ondas gigantes e forças hidrodinâmicas intensas. A busca por esses recordes continua sendo um dos esportes mais perigosos, e muitos participantes enfrentam desafios que ameaçam suas vidas. Enquanto os entusiastas tentam quebrar esse antigo recorde, eles continuam a explorar novos materiais e designs para tornar essas embarcações mais rápidas e seguras. Será que alguém aceitará o desafio e estabelecerá um novo recorde em breve?
Vamos revelar a verdade sobre os cuidados dentários dos neandertais. Pesquisas recentes mostram que os crânios dos neandertais realmente apresentam sinais de cuidados dentários, o que revela um aspecto surpreendente de sua vida cotidiana. Alguns dentes têm marcas que indicam que esses antigos humanos usavam ferramentas semelhantes a palitos de dente para limpar os dentes. Isso mostra que eles se preocupavam com a higiene bucal, reconhecendo a importância de manter a saúde dental, mesmo sem os recursos odontológicos modernos. Curiosamente, a história dos cuidados dentários também envolve riscos. Um personagem histórico, segundo relatos, encontrou seu destino após usar um palito de dente envenenado. Isso demonstra que, embora as práticas dentárias antigas fossem inovadoras, também podiam levar a consequências inesperadas. Assim como hoje, quando as pessoas precisam ter cuidado com o que usam para manter a saúde bucal, nossos antepassados enfrentavam suas próprias dificuldades. Então, os neandertais foram pioneiros na busca por um sorriso saudável. E se eu te contar sobre a lei do calçado em Dakota do Norte? Essa lei estranha proíbe dormir de sapatos. Ela foi criada para promover bons hábitos antes de dormir e reflete uma abordagem leve sobre etiqueta. Imagine a confusão que isso causa para quem corre para a cama depois de um lanche tardio ou de um longo dia. Se você já se deitou com sapatos de rua, pense 2 vezes se estiver em Dakota do Norte. Essa lei incomum pode parecer boba para alguns, mas destaca o caráter único das regulamentações estaduais. Embora seja improvável que alguém receba uma multa por essa infração antes de dormir, definitivamente causa surpresa e gera discussões. Dakota do Norte é conhecida por suas vastas paisagens e pessoas amigáveis, mas essa lei adiciona um toque inesperado ao seu charme, fazendo-nos pensar em quais outras regras estranhas existem. Você já viu uma lagartixa piscando? As lagartixas são criaturas incríveis, com a habilidade única de mover as pálpebras, o que lhes permite piscar e proteger os olhos da sujeira. Para muitas lagartixas, como as iguanas, isso significa que elas podem fechar os olhos completamente para dormir ou se proteger do sol forte. Imagine como é dormir enquanto suas pálpebras te protegem da luz ofuscante. No entanto, nem todas as lagartixas têm essa característica. Por exemplo, os gecos não têm pálpebras móveis. Em vez disso, eles possuem uma escama protetora especial chamada espectáculo, que cobre seus olhos. Essa adaptação é vital para a sobrevivência deles, pois ajuda a mantê-los alertas e atentos a predadores escondidos. O contraste entre iguanas e gecos destaca a incrível diversidade de adaptações na família das lagartixas, mostrando como diferentes habitats moldam suas características e comportamentos. Portanto, da próxima vez que você ver uma lagartixa, reserve um momento para apreciar seus olhos incríveis e as maneiras inteligentes que ela se adapta ao ambiente. Em 2015, Victoria Cillieri passou por uma situação terrível quando seu paraquedas não abriu durante o salto, colocando sua vida em risco. Por um milagre, ela sobreviveu, mas a situação se tornou ainda mais alarmante. No dia anterior ao acidente, Victoria também enfrentou um vazamento misterioso de gás em sua casa, que fazia parte de um plano maior. Mais tarde, os investigadores descobriram que seu marido havia organizado ambos os eventos como parte de um plano macabro de assassinato para obter o seguro. Essa revelação chocante surpreendeu a todos, levantando questões sobre confiança e traição nos relacionamentos. A incrível sobrevivência de Victoria, contra todas as probabilidades, nos lembra da resiliência, mas também destaca o lado sombrio da natureza humana, fazendo-nos refletir sobre o quanto realmente conhecemos as pessoas próximas a nós. Prepare-se para se surpreender com a história do Oceano Atlântico. Esse enorme corpo d'água é o mais jovem dos 5 principais oceanos, formado há cerca de 180 milhões de anos, durante o período Jurássico. Imagine um tempo em que os dinossauros caminhavam pela Terra, enquanto o Atlântico começava a se formar. Foi nessa dinâmica era geológica que as placas tectônicas se moveram, criando a bacia oceânica que conhecemos hoje. Mas isso não é tudo. O Atlântico também foi o primeiro grande oceano a ser cruzado por navios e aviões, abrindo caminho para pesquisas e viagens globais. Desde as viagens icônicas de Cristóvão Colombo até os voos revolucionários de aviadores como Charles Lindbergh, o Atlântico teve um papel central nas aventuras e inovações humanas. Suas águas conectam continentes, culturas e histórias. Portanto, da próxima vez que você olhar para o Atlântico, pense em todas as histórias e viagens que ele inspirou. Prepare-se para se surpreender com a inocência de Joana d'Arc.
Em uma reviravolta inesperada, a lendária heroína francesa Joana d'Arc foi considerada inocente de heresia 25 anos após sua execução. Joana foi executada em 1431, acusada de feitiçaria e heresia por liderar tropas em batalha durante a Guerra dos 100 Anos. Seu julgamento, fortemente influenciado por motivos políticos, a retratou de forma negativa, em vez de mostrar seu valor como líder. No entanto, em 1456, um novo julgamento tentou restaurar seu bom nome, demonstrando que o processo original foi injusto e tendencioso. Novas evidências reconheceram a coragem de Joana na luta pela França, o que levou à sua reabilitação. Essa decisão não apenas perpetuou sua memória, mas também destacou a importância da justiça, mesmo anos após uma condenação errada. Joana d'Arc foi canonizada como santa em 1920, solidificando seu legado como um símbolo de fé e coragem. Não é incrível como a história pode ser reescrita? E se eu disser que um menino desapareceu em Londres? Em 2007, Andrew Gosden, de 14 anos, saiu de casa dizendo que ia para a escola. No entanto, Andrew tinha outros planos. Em vez de ir para as aulas, ele comprou uma passagem só de ida para Londres, o que chocou sua família e amigos. Ao chegar, ninguém mais o viu. Esse desaparecimento misterioso gerou grandes buscas, chamando a atenção de todo o país, e a polícia investigou todas as pistas possíveis. O caso de Andrew continua preocupante, destacando a vulnerabilidade dos adolescentes e levantando questões sobre segurança e saúde mental. Sua família nunca perdeu a esperança, lançando campanhas para aumentar a conscientização e pedindo ajuda na busca por crianças desaparecidas. Com o tempo, o mistério se aprofunda, deixando muitos se perguntando o que poderia ter acontecido com Andrew durante seu breve tempo na cidade agitada. Na Jamaica, Colômbia e Santa Lúcia, as mulheres estão ocupando cargos de liderança como nunca antes. Essa mudança cultural mostra que as sociedades estão valorizando a força feminina, alterando a forma de fazer negócios. Mais mulheres em posições de liderança trazem diversidade de opiniões e novas ideias, beneficiando a todos. Nesses países, as mulheres estão superando barreiras que antes as impediam, abrindo caminho para as futuras gerações. Elas provam que a liderança não é apenas um domínio masculino e inspiram jovens garotas a também buscarem posições de liderança. De instituições públicas a grandes empresas, as mulheres líderes estão promovendo mudanças. Essa tendência simboliza esperança e progresso, e é interessante ver como ela impacta diversas áreas. Outras regiões seguirão esse exemplo e apoiarão suas mulheres na busca por cargos de liderança. A incrível verdade sobre as bactérias no seu intestino. Você sabia que uma pessoa média carrega de 2 a 5 quilos de bactérias no intestino? Isso é aproximadamente o peso de um cachorro pequeno. Esses minúsculos micro-organismos podem parecer desagradáveis, mas desempenham um papel crucial na sua saúde. No seu intestino, vivem trilhões de bactérias que ajudam a digerir os alimentos, absorver nutrientes e até produzir vitaminas. Elas também fortalecem seu sistema imunológico, combatendo patógenos nocivos e mantendo o equilíbrio do corpo. Curiosamente, cada pessoa tem um conjunto único de bactérias, influenciado por fatores como dieta, ambiente e genética. Isso significa que a composição do seu intestino pode ser bem diferente da de outra pessoa. Um microbioma intestinal diversificado tende a ser mais saudável. Por isso, os pesquisadores estão investigando como probióticos e mudanças na dieta podem melhorar a saúde intestinal. Então, da próxima vez que você pensar no seu peso, lembre-se de que parte dele é composta por essas bactérias benéficas que trabalham silenciosamente e de forma eficaz. Não é incrível tudo o que acontece dentro de nós? Por que algumas raças de cães são proibidas em todo o mundo? Essa é uma pergunta que gera muitas discussões. Raças como Pitbulls e Rottweilers frequentemente enfrentam restrições em vários países devido à sua associação histórica com comportamentos agressivos e ataques. Essas regras visam aumentar a segurança da sociedade e prevenir incidentes com cães. Por exemplo, no Reino Unido, existe uma lei rigorosa que proíbe a posse de certas raças consideradas perigosas, com o objetivo de reduzir ataques a pessoas e animais. No entanto, muitos amantes de cães argumentam que o comportamento depende mais do treinamento e da socialização que os cães recebem de seus donos. Eles acreditam que a posse responsável de um animal de estimação pode resultar em companheiros amigáveis e bem educados, independentemente da raça. Isso levanta uma questão importante. Devemos julgar os cães pela sua raça ou pela forma como são criados?
É fundamental considerar ambos os lados dessa questão para entender melhor as nuances da posse de cães e criar comunidades mais seguras com animais felizes. Você me ouve nos últimos momentos? Pesquisas recentes revelam um fato interessante sobre o processo de morte. A última parte do cérebro a perder sua função está relacionada à audição. Isso significa que, mesmo se aproximando da morte, a pessoa pode estar ciente do que acontece ao seu redor e ouvir as conversas, mesmo que não consiga responder ou mostrar que entende. Muitas vezes, isso faz com que as famílias não percebam que seus entes queridos podem captar o que é dito, o que é ao mesmo tempo reconfortante e assustador. Profissionais de saúde incentivam os familiares a falarem suavemente e compartilharem memórias com aqueles que estão próximos do fim da vida. Saber que alguém pode ouvir você mesmo, nos últimos momentos, abre a possibilidade de conexões emocionais profundas. Isso também levanta questões importantes sobre como nos comunicamos e expressamos amor em momentos tão delicados. Não é incrível como nossos sentimentos podem persistir mesmo em tempos difíceis? Porque a fonte Anse d'Arjot encanta os visitantes. Esta incrível praia em La Digue, Seychelles, é famosa por suas paisagens deslumbrantes e características únicas. As impressionantes formações de granito, que parecem enormes pedras arredondadas, criam um efeito visual surpreendente contra a areia branca. Essas rochas de granito não são apenas bonitas, mas também são símbolos icônicos das Seychelles, mostrando a geologia única da região. Os visitantes frequentemente ficam encantados com as águas cristalinas e turquesas que suavemente tocam a costa, criando condições ideais para nadar e relaxar. Não importa se você está tomando sol, tirando fotos ou explorando as trilhas ao redor, a fonte Anse d'Arjot oferece experiências inesquecíveis. Além disso, é um ótimo lugar para os amantes da vida marinha, pois peixes coloridos e recifes de corais aguardam aqueles que desejam mergulhar logo abaixo da superfície. Sim, é verdade, e é um mistério fascinante. Sob as grossas camadas de gelo da Antártica, os cientistas descobriram mais de 400 lagos subglaciais, sendo o mais famoso o Lago Vostok. Esses lagos estiveram isolados do mundo exterior por milhões de anos, criando um ambiente único. A enorme pressão do gelo acima ajuda a manter a água nesses lagos em estado líquido, apesar das temperaturas congelantes ao redor. Esse isolamento pode significar que a água abriga alguns dos ecossistemas mais antigos e enigmáticos da Terra, possivelmente com formas de vida que nunca interagiram com o mundo exterior. Os pesquisadores estão empolgados com as descobertas que os aguardam ao explorar esses lagos ocultos. Quem sabe essas águas antigas guardam pistas sobre a vida em outros planetas? As respostas podem estar a milhas de profundidade sob o gelo, esperando para serem reveladas. Você pode acreditar que o Ano Novo traz novas tradições? Com a chegada de janeiro, muitas culturas ao redor do mundo celebram a chegada do novo ano com costumes únicos e festas vibrantes. Por exemplo, na Espanha, os moradores comem 12 uvas à meia-noite, uma para cada badalada do relógio, para atrair sorte no novo ano. No Japão, as famílias podem visitar um templo nos primeiros dias de janeiro para rezar por saúde e felicidade. Essas tradições não servem apenas para diversão, elas simbolizam esperança e renovação. A empolgação pela mudança de calendário cria um sentimento de comunidade, incentivando conversas sobre metas e sonhos. Escolas e organizações locais frequentemente lançam novas iniciativas para promover aprendizado e crescimento, refletindo o espírito desse novo começo. Quais novas aventuras e resoluções você tem na sua lista para este ano? Abraçar esses costumes nos ajuda a nos conectar com nossa história e raízes, inspirando-nos a olhar para o futuro com entusiasmo. A cada ano novo celebramos não apenas o tempo, mas também as experiências compartilhadas que nos unem. Difícil de acreditar, mas um dia o dólar não tinha símbolo. Em 1788, o dólar ganhou seu símbolo, mudando a forma como as pessoas reconheciam e usavam dinheiro. Antes, o dinheiro era representado apenas por números ou palavras, o que podia ser confuso e complicado. A introdução do símbolo do dólar, DA, facilitou muito a compreensão de preços e transações à primeira vista. Esse símbolo se tornou um representante da moeda, não só nos Estados Unidos, mas se espalhou pelo mundo, simbolizando força econômica e valor monetário.
A simplicidade do símbolo do dólar ajudou a criar uma linguagem universal para os negócios, permitindo que comerciantes e compradores se comunicassem de forma mais clara sobre valores financeiros. Com a expansão do comércio e a interconexão das economias, o símbolo do dólar se tornou uma parte importante da vida cotidiana, abrindo portas para o comércio e a educação financeira. Você consegue imaginar fazer compras hoje sem o conhecido símbolo Dallas? Vamos revelar a verdade sobre Charles Frederick Worth. Você sabia que Worth é considerado o primeiro supermodelo da história? Começando sua carreira em 1850, ele não apenas criava roupas deslumbrantes, mas também as usava, dando vida aos seus designs como nunca antes. Enquanto a maioria dos designers apenas desenhava suas ideias, Worth ousou modelar suas criações em Paris, encantando o público e os clientes. Sua abordagem lançou as bases dos desfiles de moda modernos, mesmo antes dos palcos se tornarem padrão. Esse espírito inovador não apenas mudou a forma como as roupas eram apresentadas, mas também transformou o papel do designer. Combinando criatividade com estilo pessoal, ele se tornou uma vitrine ambulante, mostrando beleza e arte em grandes palcos. O legado de Worth continua a inspirar ícones da moda e modelos contemporâneos. Você consegue imaginar um mundo sem sua influência inovadora? Por que nossos pets sonham como nós? Estudos recentes mostram que os animais, incluindo nossos amados cães e gatos, mergulham no mundo dos sonhos assim como os humanos. Observações indicam que durante o sono, os pets frequentemente se mexem, fazem movimentos como se estivessem correndo ou até emitem sons. Esses comportamentos podem indicar que eles estão revivendo suas aventuras diárias, revelando uma fascinante semelhança entre os cérebros humanos e animais durante o sono. Pesquisas mostraram que as mesmas ondas cerebrais que geram sonhos em humanos também aparecem em nossos amigos peludos. Isso significa que quando seu cachorro se mexe e abana o rabo enquanto dorme, ele pode estar correndo atrás de uma bola no parque ou brincando com seu brinquedo favorito. Não é incrível pensar no que eles podem estar vivendo? Compreender que nossos pets têm uma vida de sonhos fortalece nossa conexão com eles e ilumina seu mundo emocional. Então, da próxima vez que você notar sua gata pulando no sono ou seu cachorro latindo suavemente, lembre-se de que provavelmente eles estão vivendo suas próprias aventuras no mundo dos sonhos. Aqui está algo incrível sobre a órbita de Júpiter. Você sabia que Júpiter, o gigante do nosso sistema solar, não gira apenas em torno do Sol? Na verdade, tanto Júpiter quanto o Sol giram em torno de um ponto comum chamado baricentro. Isso acontece porque Júpiter é uma planeta colossal, pesando cerca de 318 vezes mais que a Terra, o que o torna o planeta mais massivo do nosso sistema solar. O baricentro, devido ao tamanho de Júpiter, está localizado um pouco além da superfície do Sol. Essa dinâmica única significa que enquanto Júpiter se move pelo espaço, ele e o Sol se atraem, causando pequenos, mas fascinantes movimentos. Essa interação desafia a ideia clássica de um planeta girando em torno de uma estrela, destacando a complexidade da mecânica celeste. O Sol não está apenas parado. Ele dança ao redor desse ponto junto com Júpiter, revelando as relações complexas em nossa vizinhança cósmica. Não é surpreendente como o universo é organizado? Você consegue acreditar nesse salto incrível? Recentemente, um atleta surpreendeu o mundo ao estabelecer um novo recorde, realizando um salto entre duas barras a 6 metros de distância. Essa conquista impressionante demonstra não apenas força e controle excepcionais, mas também uma incrível habilidade atlética. Imagine, as barras estão acima dele, e o atleta, com um cálculo preciso, se lança ao ar, executando um salto perfeito e aterrissando com graça. Para alcançar esse resultado, é necessário um treinamento intenso, dedicação e um profundo entendimento da mecânica do corpo. A capacidade de superar essa distância com um movimento dinâmico é realmente algo extraordinário. Esse recorde inspira atletas iniciantes em todo lugar, provando que os limites podem ser superados com trabalho duro e determinação. Quais outras conquistas incríveis nos aguardam dos atletas no futuro? Descubra os fascinantes elevadores Paternoster em Praga. Esses elevadores únicos trazem um pedaço da história para a vida urbana moderna. Eles funcionam continuamente em um ciclo sem portas e hoje são raros, mas ainda podem ser encontrados em alguns edifícios históricos da cidade. Imagine entrar em um elevador que nunca para. Para usá-lo, é preciso ser rápido e preciso, acertando o momento exato de entrar e sair enquanto ele se move.
Esse mecanismo antigo surgiu no início do século XX e oferece uma experiência emocionante para os ousados. Os visitantes costumam se encantar com a combinação de engenharia e nostalgia, deslizando para cima e para baixo e apreciando os belos interiores. Portanto, se você estiver em Praga, não perca a chance de experimentar esse meio de transporte verdadeiramente único. Você se atreve a pular dentro? Um fato interessante sobre sobrevivência e justiça. Uma mulher condenada à morte conseguiu sobreviver após sua execução. Em uma reviravolta surpreendente, ela foi declarada morta, mas voltou à vida, levantando sérias questões sobre as leis da pena de morte. Este caso incomum destaca possíveis falhas no sistema de justiça, incluindo como procedimentos errôneos podem afetar os resultados. Imagine a confusão legal se alguém for executado por engano e depois descobrir que está vivo. Isso não apenas gera debate sobre a moralidade da pena de morte, mas também sobre a confiabilidade dos métodos de execução. Como podemos garantir justiça sem arriscar a medida mais severa? Enquanto as sociedades lutam com a moral da pena de morte, histórias como essa nos fazem repensar nossas práticas jurídicas e o valor de cada vida humana. A experiência dessa mulher pode levar a mudanças nas leis da pena de morte. Prepare-se para se surpreender com as lacunas na conversa. Estudos mostram que ouvir apenas metade de uma conversa, como em uma ligação telefônica, pode ser mais distrativo do que ouvir um diálogo completo. Quando seu cérebro capta apenas fragmentos da conversa, ele tenta constantemente preencher as lacunas. Essa acrobacia mental dificulta a concentração em outras tarefas. Em vez de receber informações claras, sua mente fica ocupada, tentando adivinhar o que foi dito, aumentando a carga cognitiva. Pense nisso. Quando você pega apenas pedaços, seus pensamentos divagam e a multitarefa se torna ainda mais difícil. Esse fenômeno destaca como nosso cérebro precisa de informações completas para funcionar de forma eficaz. Então, da próxima vez que alguém tentar conversar com você, enquanto você está ocupado, lembre-se, metade da conversa pode levar a metade da compreensão e muitas distrações. Como isso muda sua forma de ouvir? Você sabia que em Liechtenstein há apenas uma prisão? Este pequeno país, situado entre a Suíça e a Áustria, gerencia seu sistema de justiça criminal de uma maneira única. Na prisão, há apenas de 10 a 20 detentos ao mesmo tempo, criando uma atmosfera íntima. Curiosamente, se alguém recebe uma pena superior a 2 anos, é transferido para prisões de países vizinhos. Essa política demonstra que Liechtenstein prioriza a reabilitação em vez da punição, tornando-se um exemplo único no mundo da justiça criminal. O pequeno número de detentos também permite que os funcionários dediquem mais atenção a cada um, o que pode ajudar na reabilitação eficaz. Enquanto na maioria dos países existem várias instituições, a abordagem de Liechtenstein levanta questões sobre a eficácia de um sistema tão compacto. Como um país pequeno como Liechtenstein encontra o equilíbrio entre segurança e tratamento humano dos criminosos? Você já se perguntou como as cobras sobrevivem após serem decapitadas? Mesmo depois de uma cobra venenosa perder a cabeça, ela ainda pode morder. Esse fato surpreendente se deve aos impressionantes reflexos de sobrevivência que podem durar várias horas após a decapitação. O sistema nervoso permanece ativo, permitindo que a cobra reaja a estímulos mesmo sem o cérebro. Esses reflexos fazem parte das incríveis estratégias de sobrevivência da natureza, ajudando os animais a se protegerem de ameaças. É um lembrete claro de quão fortes são os instintos no mundo animal. Portanto, se você algum dia encontrar uma cobra, lembre-se de que até uma cobra sem cabeça pode ser perigosa. A natureza é cheia de mistérios, e esse fenômeno mostra maneiras incríveis pelas quais os seres se adaptam para sobreviver. Não é impressionante como a vida pode continuar mesmo nas situações mais extremas? É verdade que as cabras podem produzir seda de aranha? Surpreendentemente, sim. Cientistas deram um passo ousado na engenharia genética, modificando cabras para que produzam seda de aranha em seu leite. Esse processo incrível envolve a transferência do gene da aranha para as cabras, resultando em leite que contém uma proteína especial chamada fibroína. Após a coleta, essa proteína única pode ser extraída do leite e transformada em fios fortes e flexíveis, semelhantes aos produzidos por aranhas reais. A seda de aranha é conhecida por sua incrível resistência e leveza, tornando-a um material valioso para diversas aplicações, desde suturas médicas até coletes à prova de balas. A possibilidade de obter seda de cabras não só oferece uma fonte sustentável desse material, mas também abre perspectivas empolgantes para o futuro da biotecnologia.
Imagine um mundo onde animais geneticamente modificados ajudam a produzir materiais que podem revolucionar indústrias. Quais outras maravilhas a ciência pode nos trazer? É verdade que Tong Jizhu se tornou faxineiro? Tong Jizhu foi um grande cientista nos anos 1960, conhecido por seus trabalhos pioneiros na clonagem de peixes. Seus esforços abriram caminho para várias conquistas na genética e na ciência, que poderiam mudar a indústria da aquicultura. No entanto, a situação política na China mudou drasticamente durante a Revolução Cultural, levando a grandes agitações. Infelizmente para Tong, isso significou uma reviravolta em sua carreira. Em vez de continuar suas pesquisas inovadoras, ele se viu na posição de faxineiro, algo muito distante de suas aspirações e habilidades. Essa mudança refletiu as duras realidades enfrentadas por muitos intelectuais naquele período turbulento, quando a ciência ficou em segundo plano devido à ideologia política. Apesar dessas dificuldades, o espírito de Tong permaneceu firme e ele voltou ao meio científico, mostrando sua insaciável sede de conhecimento. Sua história nos lembra como a paixão pela ciência pode resistir mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Que lições podemos aprender com a experiência de pioneiros como ele? Você pode acreditar que a língua da baleia azul pesa tanto? É surpreendente, mas esse enorme órgão pode pesar cerca de 2,7 toneladas, o que é aproximadamente o peso de um elefante adulto. Pensando bem, é incrível, já que a baleia azul é o maior animal do planeta, chegando a medir até 30 metros. Essa enorme língua desempenha um papel importante na alimentação da baleia, permitindo que ela consuma grandes quantidades de comida. As baleias azuis se alimentam principalmente de pequenos crustáceos, chamados krill, e durante as temporadas de alimentação, podem engolir até 4 toneladas desses pequenos seres de uma só vez. A língua ajuda a se empurrar a água, mantendo o krill dentro, criando uma estratégia de alimentação perfeita no oceano. Imagine a força e o tamanho de um ser assim. A língua da baleia azul não é apenas pesada, ela também mostra como a natureza dotou esse gigante gentil de adaptações incríveis para viver no ambiente aquático. Não é surpreendente como a vida no oceano pode ser tão extraordinária? Acredite ou não, mas rosas voaram no espaço. Em 1998, uma linda rosa fez uma emocionante viagem a bordo do ônibus espacial Discovery. A NASA queria descobrir se as condições extremas do espaço alterariam os aromas das flores, que normalmente são criados pela interação das células com o ambiente. Os cientistas esperavam que, ao estudar como a rosa sobreviveu e se adaptou à gravidade zero, pudessem descobrir novos aromas que poderiam ser transformados em perfumes únicos. Ao voltar para a Terra, a rosa trouxe não apenas memórias de suas aventuras, mas também contribuiu para o mundo das fragrâncias. Os dados coletados durante esse experimento espacial ajudaram a criar perfumes completamente novos, com aromas que são, literalmente, de outro mundo. Imagine como é inspirar a fragrância de um perfume com conexões espaciais. É como levar um pedaço da história do espaço com você. Essa fascinante combinação de ciência e arte mostra como a pesquisa pode levar a descobertas incríveis. Então, da próxima vez que você sentir um aroma agradável, lembre-se de que ele pode ter raízes cósmicas. Por que o ketchup tem restrições de idade para cachorros quentes? Segundo o Conselho Nacional de Cachorros Quentes e Salsichas, adultos acima de 18 anos não devem adicionar ketchup aos seus cachorros quentes. Essa recomendação estranha gera debates entre os amantes da comida, dividindo-os em 2 grupos, os fãs de ketchup e os puristas. O conselho afirma que, ao atingir a maioridade, suas papilas gustativas se tornam mais refinadas, e é hora de experimentar molhos mais complexos, como mostarda, relish ou até chucrute. Essa explicação está ligada à tradição e ao respeito pela culinária. Muitos acreditam que o ketchup ofusca o sabor único de um cachorro quente perfeitamente preparado. Então, devemos levar esse conselho a sério? Embora as preferências pessoais sejam sempre importantes, é interessante pensar em como um simples molho pode provocar opiniões tão fortes e transformar uma refeição comum em uma experiência gastronômica. Quem diria que um cachorro quente poderia ser motivo de uma disputa culinária? Por que a letra J não está na tabela periódica? É um fato curioso que a letra J é a única letra que não aparece na tabela periódica dos elementos. Isso pode fazer você se perguntar se há uma razão mais profunda. Os químicos costumam nomear os elementos com base em diferentes idiomas ou em homenagem a cientistas, e na verdade, muito poucos nomes começam com essa letra. Elementos como ferro, Fe ou sódio, Na,
mostram que muitos nomes vêm de suas raízes latinas ou gregas, onde o J simplesmente não tem um papel importante. Essa ausência também reflete um aspecto único da química. Os nomes, muitas vezes, estão ligados a figuras históricas, lugares ou temas na ciência. Talvez descobertas notáveis e elementos nomeados em homenagem a cientistas famosos simplesmente nunca tenham recebido nomes que começam com J. Embora você possa não encontrar um elemento divertido começando com essa letra, a parte interessante é entender por que algumas letras são mais comuns na terminologia científica do que outras. Isso destaca como a linguagem e a ciência se cruzam de maneiras inesperadas. Você sabia sobre a embaixada falsa dos EUA em Gana? Durante quase 10 anos, um esquema fraudulento se passou por embaixada dos EUA em Accra, Gana, enganando muitas pessoas e fazendo-as acreditar que poderiam obter vistos verdadeiros. Essa fraude, que foi descoberta apenas em 2016, surpreendeu a todos e deixou muitos perplexos sobre como uma situação tão grave pôde acontecer. A embaixada oferecia serviços falsos, coletava dinheiro e até produzia documentos falsificados. Tudo isso sem ser notada. A embaixada fraudulenta prejudicou muitos viajantes confiáveis que gastaram tempo e dinheiro tentando obter vistos. Mais tarde, as autoridades informaram que a operação era liderada por um grupo de golpistas que explorava lacunas no controle diplomático. Quando foram capturados, isso causou choque tanto nos Ilha Condewa quanto em Gana, levando à implementação de novas medidas de segurança para evitar fraudes semelhantes no futuro. Essa história serve como um importante lembrete da necessidade de verificar fontes oficiais, especialmente em questões tão importantes como viagens internacionais. Prepare-se para se surpreender com a incrível transformação de Monarum. Esta vibrante cidade na Alemanha se transformou de uma tranquila vila em uma metrópole populosa com mais de 1 milhão de habitantes. Antigamente era um lugar calmo, onde as pessoas viviam em harmonia com a natureza, mas Monarum se adaptou ao crescimento e desenvolvimento modernos. Com uma rica história, esta cidade abraçou as mudanças, tornando-se um centro de cultura, comércio e inovação. Aqui você encontrará parques deslumbrantes, mercados movimentados e uma arquitetura impressionante que reflete tanto o passado quanto o futuro. A fusão da natureza com a vida urbana torna Monarum um lugar único, onde famílias, jovens profissionais e estudantes se reúnem. Hoje é não apenas um símbolo de crescimento, mas também um testemunho do espírito comunitário. O que você acha que causou essa incrível transformação? E se eu te contar sobre o primeiro-ministro que ficou no cargo por mais tempo? Sir Robert Walpole detém o recorde como o primeiro-ministro que mais tempo serviu no Reino Unido, governando o país de 1721 a 1742. Imagine só, ele ficou no cargo por 21 anos e ajudou a moldar o cenário político da Grã-Bretanha em um período de grandes mudanças. Walpole teve um papel fundamental na definição do que conhecemos hoje como a função de primeiro-ministro. Ele gerenciou habilmente situações políticas complexas, resolvendo conflitos e buscando estabilidade após anos turbulentos no início do século. Seu estilo de liderança se baseava na persuasão e na construção de alianças, o que lhe permitiu manter um forte poder. As pessoas frequentemente se perguntavam se sua influência foi benéfica ou prejudicial para a monarquia e o parlamento. Mas uma coisa é certa, seu tempo no cargo estabeleceu importantes precedentes para seus sucessores. Como ele conseguiu se manter no poder por tanto tempo? Porque o caranguejo-aranha japonês cresce tanto. Esse incrível ser possui as pernas mais longas entre todos os artrópodes, alcançando impressionantes 3,6 metros de uma pinça à outra. Habitante das águas profundas e inexploradas do Oceano Pacífico, o caranguejo-aranha japonês pode parecer assustador, mas na verdade é um gigante gentil. Esses caranguejos interessantes não são agressivos com os humanos. Em vez disso, passam o tempo coletando comida do fundo do oceano. Suas longas pernas são perfeitas para se mover sobre o fundo rochoso do mar e procurar diversas iguarias, como moluscos e detritos. Vivendo a até 600 metros de profundidade, eles se adaptaram a condições onde a comida pode ser escassa. Curiosamente, esses caranguejos podem viver mais de 50 anos, então seu tamanho impressionante é um testemunho de sua capacidade de adaptação e longevidade. Não é incrível como a evolução molda formas de vida tão incomuns? No famoso torneio de Wimbledon, a qualidade é fundamental. Cada bola de tênis é mantida em perfeitas condições para garantir a temperatura e pressão ideais antes de cada partida, proporcionando as melhores condições para os jogadores em quadra.
Essa atenção aos detalhes destaca o compromisso do torneio com a justiça e as tradições, mantendo altos padrões no esporte. Mas o que acontece com as bolas após o uso? Em vez de simplesmente descartá-las, Wimbledon encontra novos lares para elas. Após os jogos, as bolas são vendidas para fãs entusiasmados ou doadas a organizações de caridade, incluindo programas de treinamento para cães-guia. Essa iniciativa não só espalha a alegria do tênis, mas também apoia uma causa nobre, mostrando como um grande evento esportivo pode retribuir a comunidade. Na próxima vez que você ver um jogador sacando a bola, lembre-se de que nos bastidores acontece muito mais para preservar e compartilhar o espírito do jogo. Você sabia que os cupins japoneses podem se clonar? Em algumas colônias surpreendentes, esses seres incomuns são totalmente femininos e se adaptam bem a um ambiente só de fêmeas, enquanto a maioria dos cupins depende dos machos para se reproduzir. Essas colônias especiais encontraram uma solução inteligente. Elas se reproduzem por um processo chamado partenogênese, onde as fêmeas criam cópias genéticas de si mesmas sem a ajuda de um macho. Esse método permite um aumento rápido na população, tornando as colônias incrivelmente resistentes. O clima quente e a abundância de madeira no Japão favorecem sua vida próspera. Como resultado, essas colônias podem se expandir rapidamente, criando oportunidades para pesquisas fascinantes sobre insetos sociais e suas estratégias de sobrevivência. Essa estratégia única de reprodução não só demonstra a incrível adaptabilidade dos cupins, mas também levanta questões sobre o impacto na biodiversidade e na dinâmica dos ecossistemas, como essas colônias interagem com o ambiente ao seu redor. As gôndolas de Veneza, na Itália, são barcos tradicionais que deslizam graciosamente pelos canais. Esses barcos elegantes têm uma rica história, sendo o principal meio de transporte dos venezianos por séculos. Curiosamente, uma lei exige que todas as gôndolas sejam pintadas de preto, criando uma aparência impressionante e uniforme ao longo das águas. A única exceção são as gôndolas especiais de autoridades, que costumam ter decorações elaboradas e cores vibrantes. Essas regras não apenas preservam a beleza estética da cidade, mas também destacam seu patrimônio cultural único. As gôndolas são bem feitas, muitas vezes de diferentes tipos de madeira, e possuem detalhes de design, como o famoso ferro, que é a ponta metálica que ajuda a evitar danos ao navegar pelos canais. Navegando por Veneza, cercado por arquitetura histórica e águas cintilantes, é fácil entender por que essas gôndolas pretas se tornaram símbolos de romance, aventura e o encanto eterno da cidade. O que realmente influencia o Natal nevado em Londres? Desde 1960, Londres teve apenas 6 natais brancos, o que torna essas raras festas nevadas uma exceção mágica e não a norma. Surpreendentemente, o clima da cidade depende muito do Oceano Atlântico, que mantém temperaturas mais amenas, mesmo no inverno. Isso significa que, em vez de flocos de neve, os londrinos enfrentam mais frequentemente chuvas frias ou um vento cortante. A combinação do calor urbano, onde edifícios e ruas retêm calor, também desempenha um papel importante em evitar o acúmulo de neve. Essa raridade dá um charme especial às poucas vezes em que a cidade brilha sob uma nova camada de neve. É um evento agradável tanto para os moradores quanto para os turistas, que desfrutam de chocolate quente enquanto passeiam pelas ruas cintilantes. Então, com a chegada do Natal, será mais um ano sem neve em Londres? É verdade que o Pato Donald tem um nome completo? Muitos conhecem o Pato Donald como um dos personagens mais queridos da Disney, mas poucos sabem que seu nome completo é Donald Fauntleroy Duck. Esse nome curioso reflete o caráter brincalhão do próprio personagem. Criado em 1934, Donald rapidamente se tornou uma estrela do mundo da animação, famoso por sua voz única e suas travessuras engraçadas. Ele frequentemente se mete em situações cômicas, mostrando seu temperamento explosivo e determinação. O nome Fauntleroy adiciona um toque de originalidade, sugerindo a diversão e criatividade por trás do design dos personagens da Disney. Os personagens da Disney costumam ter histórias complexas, e Donald não é exceção. Ele tem um passado rico, incluindo sua amizade com Mickey Mouse e Pateta, além de uma famosa rivalidade com seu primo Gastão. Não importa se você está assistindo aos clássicos ou às novas aventuras, o charme e o humor do Pato Donald continuam a entreter o público em todo o mundo. Então, da próxima vez que você ver o Donald na tela, lembre-se de que por trás desse pato icônico há muito mais do que parece à primeira vista.
É difícil de acreditar, mas a Índia agora é o país mais populoso. Devido a mudanças demográficas significativas, a Índia ultrapassou recentemente a China e se tornou a nação mais populosa do mundo. Este evento histórico acontece pela primeira vez em décadas, já que a China, que manteve esse título por muito tempo, não é mais a nação mais populosa. Com uma população de mais de 1,4 bilhão de pessoas, a Índia está passando por uma rápida urbanização e crescimento econômico, atraindo pessoas das áreas rurais para as cidades em busca de novas oportunidades. Esse crescimento populacional traz tanto perspectivas empolgantes quanto desafios, pois o país precisa lidar com questões de gestão de recursos, saúde e educação. Além disso, uma população jovem e tecnicamente habilidosa pode impulsionar inovações e desenvolvimento econômico. Mas como a Índia pode garantir um crescimento sustentável e melhorar a qualidade de vida para todos os seus cidadãos com tanta gente? E se eu disser que Steve Jobs odiava o Android? Steve Jobs, cofundador da Apple, não via o sistema operacional Android apenas como um concorrente. Ele realmente acreditava que era um produto roubado de sua empresa. Essa forte convicção levou a uma intensa competição entre a Apple e o Google, e Jobs não hesitou em afirmar que gastaria bilhões para combater o Android. Ele acreditava que os princípios de design e a experiência do usuário do Android eram copiados do iPhone, o que o deixava profundamente insatisfeito. Jobs via o Android como uma ameaça não só ao futuro financeiro da Apple, mas também à essência da criatividade que definia a empresa. Suas opiniões apaixonadas influenciavam as decisões estratégicas da Apple e alimentavam disputas sobre propriedade intelectual na tecnologia. Essa abordagem rigorosa mostra o quanto Jobs levava a sério a proteção das inovações e da marca Apple. Você já parou para pensar em como rivalidades pessoais moldam o mundo da tecnologia? A Revolta do Sipai, em 1857, conhecida como a Revolta Indiana de 1857, foi um momento crucial na história da Índia. Os soldados locais, chamados Sipai, se levantaram contra as condições opressivas impostas pela Companhia Britânica das Índias Orientais. O descontentamento crescia devido à insensibilidade cultural e altos impostos, e rumores sobre o uso de gordura animal nas balas, que feriam práticas religiosas, só aumentaram a tensão. A revolta começou com ataques a oficiais britânicos em Meerut, e rapidamente se espalhou para cidades como Delhi e Kanpur. Os Sipai, junto com os moradores locais, se uniram na luta pela independência, demonstrando coragem e determinação. Embora a revolta tenha sido finalmente reprimida, ela plantou as sementes do nacionalismo e levou a mudanças significativas na política britânica. A revolta chocou a Grã-Bretanha e a fez repensar sua forma de governar na Índia. A bravura do Sipai continua a ser um poderoso símbolo de resistência e é lembrada como um passo importante rumo à futura independência da Índia. Você sabia sobre a tática de greve dos plebeus romanos? Em um interessante capítulo da história, as pessoas comuns ou plebeus tinham uma maneira única de exigir mudanças, simplesmente deixavam a cidade. Isso significava que, ao saírem, a elite rica ficava em uma situação difícil e incapaz de lidar sem o trabalho e os serviços dos plebeus. Por exemplo, em períodos de conflitos ou dificuldades econômicas, os plebeus abandonavam suas casas, forçando as classes altas a enfrentar a vida cotidiana sem a ajuda deles. Esse ato poderoso desafiava a ordem social, destacando o quão essenciais os plebeus eram para o funcionamento da sociedade. Ao se unirem e partirem, eles não apenas afirmavam sua importância, mas também forçavam a elite a resolver seus problemas, como impostos e direitos. Quem diria que uma ação tão simples poderia ter tanto poder?